Olá, eu sou a Maga das Mãos. Bem-vindo, bem-vinda ao canal. Essa leitura ela é de opção para falar um pouquinho da vida afetiva, a fim de trazer uma orientação, um direcionamento, para saber onde você está ou onde vocês estão, você e a pessoa que você está lidando, e como seguir esse fluxo de uma melhor forma, como aproveitar mais da energia, da fase, desse momento que você está dentro dessa área, dessa parte, né, da sua vida. E nós temos duas opções hoje para leitura, então que você possa se concentrar e se conectar com a opção, com a pedra que mais chamar você, fizer sentido nesse momento, tá bom? Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. A nossa primeira opção é a pedra ametista. Primeira opção, pedra ametista. Espero que todos estejam bem. Espero que essa leitura seja proveitosa. Segunda opção, nós temos o quartzo verde. Segunda opção, quartzo verde. Primeira opção, ametista. E segunda opção, o quartzo verde. Vamos ver então? Vamos começar. Para quem se conectou com a ametista, vamos ver com o oráculo da deusa qual o momento, né? Onde? A pergunta é onde? Onde você está na linha de tempo da vida afetiva nesse momento? Primeira opção, uma deusa, para quem se conectou com a ametista, primeira opção. Lembrando que na descrição terá para vocês o tempo, né, de cada opção, para facilitar também. Ametista, quem se conectou com a primeira opção, ametista, uma deusa, para trazer aí o movimento, a linha do tempo. Onde estão? Responsabilidade. Nós temos a energia de Maeve, certo? Vamos ver aqui com o tarô sua energia, onde você está e a pessoa que você está lidando. Primeira opção, para quem se conectou com a ametista. Onde? Na linha do tempo, da vida afetiva, essa pessoa está. Daram duas. Nós temos o 6 de espadas e o 8 de copas. Vamos ver a pessoa que você está lidando. O pendurado. Tirar mais uma. A pessoa quem está lidando, o mago. Tá bom. Bom, já denota aqui pra mim que vocês estão, provavelmente, tendo uma maior responsabilidade, pois eu sinto vocês mais conscientes dentro da vida afetiva nesse momento. Não que a pessoa não esteja, mas como nós temos 2 arcanos maiores na energia dessa pessoa, seja ela qual for que vocês estão lidando, talvez para alguns vocês estejam um pouco afastados ou tenham se afastado. Essa pessoa, ela está no movimento, na linha do tempo da vida afetiva, de uma compreensão investigativa de si mesmo, de si mesma, a fim de manifestar algo que é importante como energia para que ela esteja pronta para compartilhar. Talvez vocês estejam buscando uma responsabilidade dessa pessoa em relação às suas ações, em relação àquilo que se fala, como se fala. E provavelmente vocês estão saindo de um momento conflituoso internamente, de terem talvez se comparado, passado por circunstâncias bastante desafiadoras em relação a questionamentos sobre a integridade de vocês ou do outro, da outra. E eu sinto que essa consciência gerou um certo distanciamento entre vocês. Percebo que
para muitos é um distanciamento, um afastamento temporário, do qual está levando essa pessoa a buscar entendimentos de uma forma diferente sobre a vida e sobre vocês. Maeve aqui traz com o seu escudo e a sua espada para vocês uma responsabilidade de buscarem por uma paz interior, abrindo mão, né, deixando fluir as coisas. Com o 6 de espadas e o 8 de copas, quanto mais vocês soltam, quanto mais vocês desapegam de conflitos ou de circunstâncias que trazem muito atrito e conflito entre vocês, mais vocês crescem emocionalmente, espiritualmente, e isso favorece, a princípio, vocês. Mas tem aí um espelhamento, né? Tem um reverberar na outra pessoa que muitas vezes gera uma certa estagnação aparente, mas no íntimo nós temos ressignificados acontecendo, ressignificações sobre si mesmo que são importantes. Talvez o afastamento ou o maior silêncio traga mais uma energia de eco, em que a pessoa fala e se escuta mais do que deixa que os conflitos sejam modos de escape, talvez, para assumir responsabilidades, né? E aí, esse movimento de silêncio, muitas vezes, faz com que essa pessoa precise lidar com ela mesma, com a forma que ela enxerga a si mesmo, a si mesma. Aqui a gente tem uma estabilidade entre essa dinâmica. Para quem escolheu a ametista, né, a gente tem um amparo muito grande da espiritualidade para vocês, para que vocês confiem naquilo que muitas vezes não está fazendo tanto sentido mais, para uma abertura de novos significados, principalmente para vocês. Eu também sinto que para outros existe uma busca de si mesmo, de si mesma, que gera questionamentos para vocês a respeito do outro, que a princípio parece que não há mais uma conexão ou não faz tanto sentido assim. Só que isso faz parte de um crescimento, tá? Eu quero que vocês saibam que a responsabilidade aqui, ela gira muito em torno da forma como vocês percebem o prazer na vida, a sexualidade de vocês, sem tanto esse espelhamento. Talvez o espelhamento ele acontece naturalmente mediante a conexão, mas vocês precisam começar a se responsabilizar um pouco mais pela forma como vocês conduzem o prazer na vida de vocês. Para outros, a espiritualidade está auxiliando que vocês possam filtrar os excessos, os conflitos dentro da dinâmica da conexão, para que traga mais sabedoria, mais estrutura, mais sinceridade em relação a vocês mesmos. Caso vocês, para alguns que estão em afastamento e existe um silêncio, eu não sinto que esse silêncio é necessariamente uma forma de manipulação. Por mais que às vezes no outro haja sim aqui alguma tentativa de manipulação, o enforcado mostra para mim que o espiritual está de certa forma mostrando algumas coisas, revelando algumas situações para essa pessoa, que a ação, a forma de ação que até então ela tinha não será mais possível, não será mais compatível com os resultados que ela espera, principalmente se há de fato a tentativa da utilização da comunicação como uma forma de escape. Em outros casos, vocês estão se afastando, se distanciando mentalmente, emocionalmente, porque essa pessoa tem uma tendência a se prender muito a circunstâncias que envolvem outras pessoas, entrando em posicionamentos de sacrifício, só que isso é de uma forma inconsciente, às vezes acreditando que está por cima,
manipulando uma situação, quando na verdade é só uma forma de escape. E é nesse ponto que eu sinto que a espiritualidade está pegando essa pessoa, né? Muito aquilo que ela fala tem a tendência a retornar para ela. E talvez vocês, conscientes disso, estão amenizando os excessos. Aquela responsabilidade que colocamos no outro para tomar as atitudes que a gente deseja na nossa vida de forma geral. Por isso, Maeve está aqui trazendo uma responsabilidade individual, a princípio, reformulando esse entendimento para que as bases elas sejam criadas de forma individual, para que daí então haja o compartilhamento. Vamos ver aqui como vocês podem fluir segundo esse movimento que está acontecendo aqui. Magem de Ouros e Rainha de Copas. Para vocês, nós temos um pedido aqui da espiritualidade de paciência em relação a vocês, porque o As de Ouros me mostra uma recuperação acontecendo. Essa recuperação ela é física, financeira, estrutural. Justamente quando vocês vão se desprendendo, vão aprendendo a filtrar, a receber o auxílio da espiritualidade também para se responsabilizar mais por aquilo que vocês querem conquistar, iniciar, fazer. Mesmo que haja toda uma entrega, uma empatia dentro de vocês, aqui é sobre se responsabilizar pelas próprias emoções, para que vocês não fiquem tão reféns delas. Refém. Vocês estão saindo de uma postura de se sentir refém de algumas emoções e provavelmente essa pessoa que está se dando conta agora de uma situação que foi sendo de certa maneira permitida por vocês mediante as emoções, mas que provavelmente precisa ser transformada. Não caberá mais da mesma maneira, porque o As de Ouros me representa uma nova forma de ser, de acontecer. Aqui a gente está falando de um aspecto prático, no dia a dia, nos hábitos, na rotina, como casal, como troca, como a maneira que vocês colocam a vida afetiva de vocês na prática, né? Envolvendo outras áreas, outras questões. Qual que é o conselho aqui para quem escolheu a primeira opção, ametista? 8 de Ouros. A gente está falando de dedicação, né? Para alguns que estão em processo de afastamento, aqui eu sinto que a dedicação ela não para, né? Ela continua dentro de vocês, um trabalho interno, justamente para uma recuperação aqui também. No fundo do deck a gente tem freia sexualidade, né? A gente falou dos prazeres, de curar. Aqui tem uma cura em relação à sensibilidade de vocês, ao corpo físico, ao toque, à entrega. Isso naturalmente pode estar trazendo esse afastamento para que haja esse tempo necessário de reconstrução, de alquimia dentro de uma cura. Qual o movimento da outra parte? O mundo, ó. De fato, a gente tem uma finalização de ciclo de uma forma de fazer ou de tentar fazer. É como se algumas articulações estivessem sendo desarmadas em relação ao outro. Nem todos num sentido negativo de uma manipulação consciente a fim de prejudicar. Para outros, essa questão de se importar muito, né? Vocês podem estar lidando com uma pessoa que se importa bastante com as outras pessoas. Se ela está fazendo ou não o seu papel, a sua parte, mas isso acaba trazendo consequências para ela mesma, né? E naturalmente para a dinâmica, para o relacionamento. Por isso a gente tem uma energia aqui para vocês, com sabedoria, focarem, aprenderem a focar no que vocês querem como crescente nesse momento, que não somente envolve a vida afetiva.
mas talvez uma mudança de lugar, carreira, de perspectiva, um tempo com maior plenitude, silêncio, para que vocês possam se concentrar, para que vocês possam entender esse movimento de seguir em frente que vocês estão, sem se preocupar tanto. Porque a tendência é que esse encerramento de ciclo seja positivo para a dinâmica, né? E para vocês também. Se vocês estão finalizando definitivamente com uma pessoa, é provável que muitos aqui dê mais ênfase à própria vida, trabalho, estudos, à própria saúde. Isso vai trazer uma maestria maior na forma de conduzir as emoções de vocês. Essa questão de se responsabilizar. E naturalmente isso gera um reflexo no outro, um espelhamento, por energia, né? Por uma conexão. Então quando vocês pensam melhor, quando vocês se afastam do conflito para ter paz, encontrar paz, naturalmente viabiliza que haja o soltar de alguns nós de uma forma mais fácil, né? Se a gente está falando aqui de pessoas que não tenham ainda conhecido alguém, não estão com ninguém, eu sinto que a pessoa que vai chegar, que irá se conectar com vocês, está passando por uma situação um pouco delicada, se descobrindo, e provavelmente a gente está falando de uma pessoa que está longe de vocês, tem uma distância, ou tem uma diferença entre vocês, seja cultural, seja de perspectiva sobre a vida, talvez por isso tantos conflitos, né? Às vezes quando a gente distancia, a gente depura o sentimento para além das discordâncias, para encontrar o fio que conecta, o eixo que cura, sem ser algo tão excessivo, tão brutal, tão ansioso. Vocês estão saindo de uma ansiedade, né? Então a espiritualidade aconselha que vocês estejam presentes, possam zelar por aquilo que vocês querem construir nesse momento, se dedicar, olhar para vocês, para o bem-estar de vocês, para aquilo que traz prazer ou traz tranquilidade. 5 de ouros invertido. Para limpar um senso de ingratidão. Precisa aqui haver uma energia de perdão, né? E é por isso que essa pessoa ela está num momento de reavaliação, para entender que talvez ela não tenha tanta consciência, mas que ela guarda questões que precisam ser limpas, perdoadas, liberadas, assim como eu sinto o que vocês estão fazendo. Isso acontece com a Carta do Mundo. Para quem ainda não conhece essa pessoa, essa finalização vai viabilizar. Talvez isso tenha um impacto nos próximos 20 dias, dentro da dinâmica, ou então para que vocês conheçam essa pessoa. Mas antes é preciso limpar aqui uma questão de ingratidão ou de desconexão, de não pertencimento, tá? Por um sentimento de abandono. Vocês podem estar se sentindo no fundo ou inconscientemente assim. Então se achar, ou então buscar aquilo que faz com que vocês se concentrem, que vocês se dediquem e faça bem a vocês, traga uma sensação de pertencimento, facilita ainda mais todo esse processo. Por isso, Maeve está falando para que vocês se responsabilizem por aquilo que faz bem para vocês, não somente através da questão emocional, do afetivo, pois naturalmente isso acontece. Isso gera essa consequência de encontro com uma maior completude e de um compartilhar. Quanto mais vocês olham para aquilo que é importante para vocês, dentro do que conecta, do que gera eixo, do que gera conexão, naturalmente as questões elas serão limpas. Essa desconexão,
é uma questão temporária, tá? Aquilo que a pessoa que vocês estão lidando, com essa sensação de paralisação, estagnação ou até uma tentativa de manipulação ainda, ela é temporária. Essa situação vai perder a força e vai ter que acontecer de uma outra forma e vocês estarão muito mais conscientes à medida que vocês compreendem um pouquinho mais aqui do que é importante para vocês dentro da estrutura, não somente por uma questão afetiva, mas às vezes o que a gente precisa perdoar, liberar em relação às trocas da nossa vida até o ponto atual. As dinâmicas que vivenciamos, até dentro das questões familiares, vai ajudar muito vocês, tendo essa responsabilidade por aquilo que vocês sentem às vezes, como falta, como carência, escassez, para lidar com o outro, para ter essa nova chance ou esse encontro, essa integração, esse desenvolvimento. Bom, é isso que eu sinto para quem se conectou com a primeira opção, com a ametista. Espero que, sinceramente, essa mensagem possa trazer um auxílio, uma luz. Aqui, eu diria que nos próximos 20 dias, temos uma questão também de 6 semanas. As coisas tendo um novo início, tá? A gente tem uma nova forma de conceber, de interagir, de articular, de fluir. Aqui a gente está falando de um fluxo, talvez algo que aconteça dentro da questão material de vocês e traz uma nova maneira, né, como eu falei, de condução também da vida afetiva, algo que vai beneficiar mais a estrutura de vocês e não somente uma questão emocional por um aspecto de carência, de medo, de insegurança, de não pertencimento. Tá bom? É isso. Gratidão. Deixa aqui nos comentários se fez sentido para você com o seu momento. E logo menos temos mais leituras aqui no canal. Até a próxima e tchau, tchau. Olá para você que se conectou com a nossa segunda opção, o quartzo verde. Vamos ver onde, qual fase, a linha do tempo, né, dentro da vida afetiva vocês estão e como fluir, né? Vamos ver aqui primeiramente com o oráculo da deusa, uma deusa para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo verde, uma deusa, vida afetiva, onde estão, qual fase, qual momento, uma deusa, segunda opção, quartzo verde, uma deusa. Bom, a gente tem Minerva. A gente tem a energia das crenças e da morte e do renascimento. Duas cartas. Eu vou aceitá-las porque eu sinto que elas falam de dois aspectos dentro de vocês. Duas partes, né, do mesmo ser. Vamos ver aqui com um tarô, onde quem se conectou com o quartzo verde, a segunda opção, qual linha do tempo, dentro da vida afetiva, estão. Pagem de ouros, mais uma, pagem de ouros e o que mais? O eremita. Vamos ver aqui energias da pessoa que vocês estão lidando. Qual a fase, linha de tempo. Já caíram. 2 de espadas e 5 de ouros. Vamos ver. Você que se conectou com a segunda opção, o quartzo verde, como eu falei, eu sinto aqui uma dualidade nesse momento em vocês. Entre aquilo que é conhecido, aquilo que eu tenho certeza,
aquilo que está dentro de mim, que faz parte da minha base, da minha estrutura, e aquilo que eu sinto que eu estou sendo preparado para transformar, transmutar. Aqui tem uma energia de transmutação. Vocês podem estar sentindo, às vezes, um pouco uma sensação de estarem um pouco distantes da realidade, da vida afetiva de vocês, de um querer, de um prazer de estar, de pertencer. Tem um movimento de sintetizar, para transmutar. Quem se conectou com o quartzo verde, vocês estão no momento da linha do tempo de uma nova fase, um novo desenvolvimento. Aqui não é sobre esperar o que vem de fora, é sobre compreender o que está dentro, né? Esse processo de unificação, de retorno ao uno, à unidade das partes que estão soltas, duais. O eremita com pajem de ouros me fala de uma nova fase, na verdade de uma nova jornada que vocês estão para entrar de vida dentro da questão afetiva de vocês. E nessa fase existe a transição para isso, né? Existe aquilo que eu fecho, eu encerro, eu aprendo a delegar, aquilo que eu aprendo sobre mim e naturalmente sobre o que eu quero. E aos poucos eu vou conseguindo trazer isso para a minha realidade. Eu vou conseguindo compreender o que me segura, o que me mantém. Até porque vocês estão lidando com uma pessoa aqui com uma energia bastante resistente. Uma pessoa talvez um pouco apegada a uma dor ou uma situação que foi vivenciada, que não traz muita empatia, né? Talvez seja uma pessoa que tenha o costume, tendência ao julgamento de si mesmo, de si mesma, e isso se estende às coisas que poderiam ser vistas como positivas, como boas, inclusive sobre aquilo que vocês têm a oferecer, tentam oferecer, se predispõem a mostrar, a explorar. Para alguns tem com o eremita aqui um processo de maior silêncio entre vocês, um momento de reflexão, mas é algo que vem para amadurecer, né? Amadurecimento de uma ideia, de um projeto, de um trabalho, de uma iniciativa importante para vocês. Talvez essa pessoa não compreenda porque ela tem uma dificuldade de compreender a si mesma, né? Naturalmente, isso fica mais denso quando a gente tentou de todas as formas mostrar, demonstrar, e aí quando de fato a gente silencia ou tenta olhar para nós um pouco mais, a situação ela fica um pouco mais densa, não sei se é densa, mas ela fica um pouco mais desafiadora. Tudo isso faz parte, esse processo de morte e renascimento dentro da vida afetiva e das crenças é muito uma libertação profunda, é muito, às vezes, uma incerteza muito grande do que se sente, para onde está indo, o que fazer com o outro, como lidar. Mas o mais importante é que vocês precisam, sempre que houver toda uma dúvida sendo colocada no outro, que vocês retornem para vocês, entendendo o que vocês pensam e acreditam da vida afetiva. Não direcionar tanto em relação ao outro, mas o olhar de vocês, a perspectiva de vocês de vida afetiva. Aqui a gente tem um movimento de fases mesmo, uma preparação. Para alguns, vocês estão se liberando de uma energia relacional
né, com alguma questão ancestral, de raiz familiar, e ganhando maior autonomia agora, né, valorizando mais aquilo que vocês trazem como entendimento, como perspectiva. E esse amadurecimento, ele facilita para vocês. Às vezes, pode não parecer facilitar para a conjunção, né? Para a comunhão. Mas faz parte aqui de que vocês saiam de uma postura de salvar o outro, salvar uma relação, salvar, que vocês têm essa responsabilidade, sabe? Vamos ver aqui como fluir, como vocês podem fluir sobre essa circunstância. Rei de Ouros. Nove de Ouros. Para alguns que escolheram o quartzo verde, tem uma questão que precisa ser desenvolvida muita confiança em vocês, para que vocês não se percam nesse trabalho de transição, de morte e renascimento. Pois às vezes parece que a gente está perdendo definitivamente o controle, mas é só uma perspectiva, é só uma crença do que é controle, do que é um relacionamento sobre o nosso controle. Porque o Nove de Ouros fala, juntamente com o Rei, que vocês precisam desenvolver uma identidade de maior independência estrutural para algo que esse Pajem de Ouros está apontando como uma nova fase, um novo empreendimento, uma nova empreitada de vida de forma geral. Movimento do outro. Vamos entender um pouco mais essa energia. Nós temos aqui na energia do outro 10 de espadas e o 5. Olha, realmente essa pessoa que vocês estão lidando, ou que vocês estavam lidando, ou vocês estão de certa forma querendo saber, pois não tem mais tanto vínculo, é uma pessoa que está passando por alguma energia da lei do retorno. Talvez por algum conflito que ela gerou ou alguma atitude que ela teve, do qual ela, pessoa, né, agiu apenas por uma questão de vingança, ou então para se gabar de algo, para tirar proveito de uma situação. Esse movimento, ele está chegando ao fim, dessa energia da lei do retorno, mas ela está sendo bastante cansativa, né? Enquanto vocês estão já em uma outra energia, ganhando o entendimento de uma outra perspectiva de vocês. Para alguns, vocês sabem que essa pessoa pode ter tentado articular, de certa forma, contra vocês, ou permitiu que uma situação fosse articulada, prejudicando a dinâmica, a conexão. Mas essa pessoa tem uma questão de autoestima, né, muito grande aqui, eu sinto isso. Uma insegurança de si mesmo, ou de fato ela passou algo relacionado ao abandono, à rejeição. E isso custou muito a relação dela com o equilíbrio da razão e emoção. É uma pessoa que age muito mais pelo racional, no sentido do que pode ser tirado de proveito, né? Para talvez utilizar do ganhar, da vitória aparente, para lidar com uma falta. Deixa eu ver o conselho da espiritualidade para vocês.
Eu não sei como é a dinâmica ou está a dinâmica de vocês com essa pessoa, mas essa pessoa ela precisa de orientação. A questão com 2 de espadas é uma pessoa que é fechada, né? Pode ter muito uma questão de saber, de acreditar saber tudo, ou ter um entendimento de que tem razão sobre algumas coisas. Mas o 10 de espadas está falando de uma finalização, de um conflito interno, de comparação, talvez uma questão que ficou muito forte de insegurança e comparação. E isso pode ter afetado muito a maneira como essa pessoa criou crenças e expectativas e relacionou a realidade da dinâmica com uma realidade um pouco individual, né? Uma realidade existente somente na visão dolorida dela. Pode ser que essa leitura ela esteja espelhada? Pode, porque aqui a gente está falando que tem crenças que estão passando por um processo de morte para renascer. Então não tem como segurar. Seja quem for que está numa posição de querer ter razão ou de sobressair através da razão ou por uma energia de vingança, não prevalecerá. Pois a outra parte encontrará uma independência estrutural da qual não tem como ser abalada mais pelas tentativas ou pela indiferença, pelo silêncio, pela omissão. Conselho dessa troca, dessa Rainha de Espadas. Se não houve um corte direto da relação, aqui a gente tem cortes de benefícios, vamos dizer assim, né, dentro da dinâmica. Com retorno para dentro, entendimento da parte de vocês, de procurar o que vocês querem dentro, do que necessita como resposta dentro, geram cortes, decisões mais objetivas, lógicas, conscientes da trajetória de vocês, né? Conscientes um pouco mais de quem vocês são, a fim de não deixar que o outro cause o mesmo impacto em vocês que a relação causa nessa pessoa. Talvez qualquer tipo de relação, porque aqui a gente tem uma conjunção de cartas dessa pessoa bastante desafiadora. Só que o posicionamento de vocês muda a linha de tempo da vida afetiva de vocês. Aqui fala muito do desapegar do passado, independente do que tenha acontecido. Quanto mais vocês se liberam do passado, do que aconteceu, menos vocês ficam presos, presas, reféns de uma energia ruptiva, competitiva, um pouco vingativa, né? Talvez essa pessoa ela tenha uma tendência a jogar um pouco baixo. E se a gente se sente ainda dolorida pelo que aconteceu, a tendência é que a gente caia, né? Pode ser até inconsciente, tá? Porque como essa pessoa tem um 2 de espadas, aparentemente ela possa demonstrar algo, mas inconscientemente nós temos uma energia talvez um pouco mais infantil ou que esteja presa a uma fase, a uma época bem mais antiga da vida dela, de algum acontecimento marcante. Enquanto vocês estão ganhando muita clareza aqui, né? Maturidade. Vamos lá. Se essa conexão ela tem uma grande importância na vida de vocês, a Rainha de Espadas fala que será necessário limpar, ceifar o passado. Né? Não necessariamente a pessoa, mas as coisas que acontecem, para que um dia seja trabalhado a partir daquele dia. Senão vocês vão trazendo muita carga e não conseguem valorizar a si mesmos, a capacidade de vocês, o merecimento da tranquilidade, do bem-estar, do sucesso.
Mais uma pra gente finalizar. Como conselho, mais um pajem. Pode ser que vocês tenham uma motivação para além do relacionamento, que seja o que vai trazer o entusiasmo, a energia necessária para que vocês possam limpar, continuar, fazer por vocês essa limpeza do que aconteceu, essa fechada de porta em relação às circunstâncias, para que vocês não se tratem mais com esse olhar de crença sobre o que aconteceu, o que já aconteceu. E ganhem uma outra perspectiva sobre toda essa situação, inclusive sobre o outro, que tem um sofrimento bastante intenso aqui. Um sofrimento bastante intenso. Essa pessoa aqui vai acontecer. Ó, com ela 9 de espadas e 8 de paus. Mais espadas, né? Olha, essa pessoa, ela tá, como eu disse, ela tá passando por alguma coisa que ela precisa passar, ou que ela gerou como causa, e agora temos o efeito. A rainha de espadas, ela corta, ela limpa, mas ela tem sentimentos, né? Pois ela é do sagrado feminino, do naipe de espadas. Então, tem sentimentos, ou mesmo que haja sentimentos, se mantenham no posicionamento de consciência de vocês em relação a essa pessoa, de que será necessário ela passar por esse movimento, por esse momento que ela está passando. É uma pessoa que tem muito medo de errar e projeta muito, talvez, o erro, né, no outro, talvez em vocês, em outras pessoas. Tem um olhar sobre a vida muito delicado, né, muito de injustiça. Então, para alguns é saudável que vocês possam se transformar e focar em vocês, liberar a questão do passado, como vocês já estão fazendo, tá? E no máximo dá para ter compaixão em relação a esse momento que o outro está passando, mas não queiram, de certa forma, colocar a emoção à frente totalmente, porque senão vocês vão sentir que é algo que não dá resultado, porque é uma situação que o outro precisa aprender a se desfazer, se desprender das armaduras, da resistência. Perceber que eu sinto que a espiritualidade está ajudando essa pessoa, talvez com sonhos, mensagens, sinais, para que ela entenda especificamente sobre uma fase da vida dela da qual ela está presa. E aí tudo que gerou em torno disso foram só mais consequências e consequências, e é como se ela não tivesse livre, né? Nesse momento ela não tem uma real liberdade. Não existe uma disciplina, né, sobre a vida, sobre aquilo que ela quer, pois há muita cocriação de pensamentos injustos sobre as circunstâncias, então isso acaba retornando para ela, né, e naturalmente para as pessoas próximas. Essa pessoa ela pode estar esperando um movimento ou alguma coisa, alguma resposta. Eu sinto que vem, tá? Ela vai conseguir, provavelmente, sair dessa situação se ela estiver realmente atenta aos sinais, às mensagens, às coisas que vão acontecer, principalmente nos próximos 8 dias, 8 semanas, 9, 8 dias, a fim de liberar, desbloquear ou cumprir, se cumprir aqui uma energia de efeito. Para vocês cabe a paciência, a maturidade, a maestria do eremita para estarem com vocês mesmos, para focarem na estrutura de vocês cada vez mais e trabalhar o senso de merecimento, o senso de sucesso, de independência de vocês. Aprendendo a encontrar o que traz um pilar ou movimento em vocês. Movimento, aqui fala de movimento. É preciso que vocês se movimentem, tragam inspiração, mantenham a chama acesa. O físico, né?
a inspiração, a paixão pela vida para fazer esse caminhar, passar por esse momento de transição de uma forma confiante, que será muito, muito benéfico para vocês, tá? O Rei de Ouros com o 9 de Ouros é uma transição para uma fase bem melhor dentro da vida afetiva de vocês. Bom, é isso que eu tenho para quem se conectou com a segunda opção. Eu espero que faça sentido para você, no seu coração, que possa ser uma luz, um direcionamento. Confirmação. Uma luz, um direcionamento na vida de vocês. Deixa aqui nos comentários se fez sentido realmente para vocês, se ressoou aí, tá bom? Se inscreve no canal. Logo menos temos leitura, novas leituras. Então, um grande beijo no seu coração. Obrigado pela sua paciência, por estar aqui. Se cuida. Beijos e gratidão. Tchau, tchau.